Chegamos à oitava aula desta mentoria e você que tem acompanhado até agora, dá uma fortalecida no canal, se inscrevendo e deixando o seu like. Bons estudos! Eu já estava esquecendo. Agora estamos gravando. Então, vou até falar aqui novamente para não ficar pela metade, né? A gente vai estar falando aqui hoje sobre a matemática e sobre os gatilhos de entrada, tá? A matemática, ela é utilizada como gatilho de entrada. Ela também te auxilia na reversão e ela te auxilia para saber se o próximo queda ele vai reverter ou não. Então, meio que você tem uma confluência a mais para você saber se aquele movimento vai entrar ou não, se ela vai reverter ou não, se ela vai continuar ou não o movimento, tá? Como que você faz a matemática de dois candles, tá? A matemática, ela tanto soma dois candles, como ela soma vários candles. E por que eu não utilizo? Porque, assim, olha como é que é o processo de soma da matemática. Você vai pegar a primeira vela e vai colocar dentro da vela, dentro da próxima vela. Então, aqui, se você vai pegar a vela vermelha e vai jogar a vela vermelha aqui, se você vai colocar aqui a vela vermelha aqui, ó, o que vai acontecer com essa vela aqui, ó? Se entrou vendedor numa vela verde, o que acontece nessa vela aqui, ó? Fica pavio, certo? Toda vida que a gente vai fazer, aqui, ó, por exemplo, ó, essa vela desceu, entrou comprador nela. Se entrou comprador nela, ela se transformou num pavio, não foi? Mesma coisa aqui, se eu tenho uma vela verde e entrou uma vela vermelha dentro da vela verde, ela ficou o quê? Um pavio. E o que sobrou, repete. Isso é a matemática. É você pegar a vela anterior, colocar dentro da vela para ver o que ela vai dar. Mas nisso aqui, o que é que ela me diz? Ela te dá o gatilho do que vai acontecer na próxima vela. Ela não está te dando. Às vezes, ela te dá o mesmo tipo de vela da próxima vela. Mas, na maioria das vezes, ela só te confirma que tipo de movimento vai acontecer. Por exemplo, aqui, ó. Esse tipo de movimento aqui, se você pegar aqui a matemática, vai ser assim, ó. Minha virgem. Me ajuda com esse trem. Olha, ele não obedece. Ai, foi. Ó, tá vendo esse movimento aqui? Tá vendo essa vela aqui, ó. Que é essas duas velas aqui, ó. Certo? Certo. O que tá acontecendo nessa vela? Só que é uma vela. Deixa eu colocar ela do mesmo jeito, que é para você entender o movimento, ó. O que tá acontecendo com essa vela aqui, ó? Essa vela aqui tá vindo aqui para cima. E essa vela aqui tá aqui embaixo. Aí o pavio que tá aqui vem para cá e o pavio que tem aqui, tá aqui embaixo fica aqui, ó. Aí ele fica esse modelo de vela. Tá vendo que é parecido com esse modelo aqui? Uhum. Aqui, ó. Nossa, minha bicha tá atrás aqui, ó. Vala, cadê? Aqui. Tá vendo aqui, ó? Pavio em cima, pavio embaixo. Tá vendo? Que é o modelo. Aí o que esse modelo te representa? Quando ele trava na simetria, ele representa o quê? Uma reversão. Então, eu já sei que se ele travar, se essa próxima vela aqui, que é o modelo da vela que ele está te dando, se travar na simetria, ele vai provocar uma reversão. Ele serve de gatilho.
Ele te dá o desenho da próxima vela e te dá o gatilho, entendeu? Então, se você for olhar aqui, essa vela aqui, ó, o corpo da vela, tanto esse cenário de corpo com corpo, que ele faz a soma dos pavis, que ele faz a soma dos corpos, a soma deles dois nem sempre vai ser o mesmo movimento dos dois movimentos anteriores, certo? Porque ele formou o movimento da vela. O que acontece são dois tipos de cenário. Tem o cenário da vela em si e tem a soma dos cenários anteriores para te dar um movimento de reversão ou confirmação. Então, o que a gente precisa separar é o seguinte: quando você está fazendo uma leitura quando você está fazendo uma matemática de vela, a vela que você está fazendo não é necessariamente a soma que você está fazendo não é necessariamente o mesmo padrão de vela que é formado a vela naquele momento ali. Ele está te dando um formato do que pode acontecer com a vela e te indicando que ela pode acontecer um momento de reversão ou de confirmação. Entendido? Entendido, senhora. Quando você... Por que eu não uso? Luana. Porque são dois trabalhos que, para mim não vale muito a pena. Mas, oi, fala. Não, é só uma dúvida. Ela não confirma se a próxima vela vai ser verde, ela só fala o estilo que ela vai ser, mas ela não fala se vai ser verde, se vai ser vermelha, né? Não, ela fala se vai disso, ser né? vermelha. Ela fala porque ela pega o último modelo da vela. Por exemplo, se pega o último modelo. Se você, por exemplo, aqui, ó, essa vela aqui é a soma dessas duas. Essa aqui é a soma dessas duas, certo? Aí o que acontece com a soma A última é predominantemente o quê? Vermelha. Então, quando você faz a soma dessas duas, ela fica assim, ó. Quando você vai pegar esse modelo, que você vai colocar essa vela aqui dentro, vai ficar como se assim, ó, você pega essa vela aqui, ó, vai colocar aqui, ó, certo? Só que como ela é vermelha, você não considera o pavio, tá? Não considera o pavio, porque aqui, ó, o pavio aqui... A dominância foi a verde, né? Isso. Como a dominância foi a verde... Só que o que acontece aqui, ó? Você tá pegando o corpo da dominância, mas a última vela foi o quê? Você sempre vai pegar o movimento da dominante que você está trazendo. Então, por exemplo, o movimento da dominante que você está trazendo, qual é? A verde, tá? Ela fica aqui. Só que a última cor é o quê? Vermelha. Então, aqui, ó, o modelo que a vela vai ficar vai ser o modelo da verde. Só que a última cor é o quê? Vermelha. Então, a cor que fica predominante é a última cor da vela, que é a que você está somando. Mas a que tem o corpo, a que está trazendo o corpo, é a que ela faz o formato. É por isso que quando você traz o formato, por exemplo, você tem uma vela de força verde aqui, e você coloca uma vela vermelha aqui dentro, ela fica com o formato de quem? Do pavio. Por quê? Porque o formato predominantemente é a vermelha, entendeu? Por que ela ficou com o corpo? Por que ela ficou com esse corpo aqui? Porque aqui ela ficou assim, ó, tá? Onde tem corpo vermelho aqui, ela vira pavio, certo? Que é esse paviozinho aqui que ele quase não considerou, que é esse pedacinho aqui. Ela virou pavio. E o restante, ela fica toda vermelha. E aí ela traz a cauda da vela dominante, ó, tá vendo? Só que não necessariamente a formação desse candle em si
ele é exatamente a soma desses dois. Se você for olhar aqui, ó, ele fica como se ele fosse candle, é como se você tivesse. Na verdade, ele fica semelhante ao candle que pode ser formado. Aí você utiliza isso a favor do seu movimento, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Se você for olhar aqui, ó, o candle que é utilizado isso aqui são dois candles de força com pavio embaixo, ó. 30 segundos. Tá vendo? Ó, aqui ele ainda subiu. Como essa vela aqui ela vem para cima, ela cobre o pavio. Não tem problema, onde tem pavio fica o corpo dessa vela, ela vem, cobre aqui, e aí fica só o paviozinho dessa aqui, porque é sempre na abertura e fechamento do preço da vela anterior. Então, sempre você vai fazer o que aqui, ó? Aqui, ó. Quando você for somar, você vai pegar o que, ó? Aqui e aqui, ó. Aí vai encaixar essa vela aqui dentro dessa vela aqui. Se aqui embaixo tem corpo, sobrou corpo, você vai fazer o quê? Ó? Onde tem corpo, ficou corpo. Onde tem pavio que sobrou da outra vela, vai ficar o quê? Pavio. E essa vela vem para cá. Aí fecha o movimento aqui, ó. É porque ela não fica... O movimento não fica o candle perfeito. Se você observar aqui, ela tá com candle mediano. Quando você volta ela para 1 minuto, Se fosse igualzinho aí, era querer demais também, né, Lu? aí Aí ela era já fácil. fica, tá vendo, ó, como ela muda? Ela muda o tamanho. É tipo assim, ela não fica perfeitinho, entendeu? É por isso que eu não vejo muita utilidade. Mas, por exemplo, os espanhóis, eles usam muito, mas é muito matemática. Eles operam focado na psicologia com matemática de Kendall. Utiliza como confluência. Eu vou até depois, até mesmo para aprimorar e melhorar algumas coisas, eu vou dar uma estudada. Mas, assim, é uma coisa, assim, tipo, já tem tanta confluência, já tem uma assertividade tão boa que às vezes nem, não tem tanta necessidade, entendeu? Não A título faz. de conhecimento, né? É mais para título de conhecimento mesmo, para tipo, pergunta, assim, é o que eu falei. Eu sei o básico da matemática, que é a soma dos movimentos, para que ele serve, como que é a forma que você calcula o corpo e tal. E se você, quando você for, na hora que você soma vários candles, a resposta não tem nada a ver com o movimento do que está acontecendo. Então, assim, é por isso que assim, eu gosto de coisas que eu consiga entender o porquê daquilo, entendeu? Por que eu fui atrás da psicologia? Porque aí eu consegui, com a psicologia, eu consegui entender por que acontece um rompimento, por que aquela zona vai ser rompida, por que ela vai ter defesa, por que conseguiu romper, por que não conseguiu romper. Eu gosto da psicologia porque eu consegui entender isso. Não é aquele negócio, aqui a minha linha, bateu na taxa e entrou. Mas na matemática, tipo assim, ela não faz o Kendall com a perfeição que é para fazer, ela te mostra uma probabilidade do que pode acontecer de continuidade e de reversão. Não é nem propriamente o candle, o próximo candle, porque se ele lesse aqui, por exemplo, se a soma desses dois aqui lesse perfeitamente o movimento desse candle, ia passar o dia somando, não é? Porque ele ia me dar realmente o movimento que ia estar acontecendo. Mas, ó, aqui, por exemplo, ó, a leitura desse movimento aqui, ela não dá esse movimento. Ela não te dá esse movimento aqui. Por quê? Porque a vela vermelha, ela vai vir para cá. Onde tem aqui corpo, vai ser o quê? Pavio. Esse movimento aqui, ele finaliza nesse movimento aqui. A leitura dessas duas velas aqui é a leitura dessa vela aqui. Bateu praticamente na simetria também, né, Luana? Uhum. Juntando elas, vai sobrar nada. Então, por exemplo, quando tem essa zona acumulada aqui, você vai ter que sair somando essa vela com essa vela.
Depois, o resultado dessa vela com essa vela, o resultado com essa vela, o resultado para dar essa vela, entendeu? Você passa o dia somando o resultado para você... Aqui é muito melhor ver aqui, ó, onde ele está aqui, está seguindo o movimento de baixa. Oi. Viu, Luana? Se juntar essas velas quase todas aí, ela só dá vermelha. Você tá vendo? Tem essa maior, juntando elas tudinha, some às vezes tudinha. Some às vezes tudinha. Porque todas essas aqui, elas estão na frente, então ela vai se apossar todinhas aqui dessas outras. Então, assim, tipo, eu não vejo muito sentido nisso, entendeu? Então, é por isso que... Mas, tanto os espanhóis usam muitos e os japoneses usam muito também, eles operam Mas muito. é porque teu método, Luana, bateu, passa 5 minutos já fez a tua meta e pronto. Às vezes o cara quer passar mais tempo, né? É igual quando você joga Sudoku. Eu acho que eles usam aqui, os japoneses, eles usam muito esse cenário de matemática das velas. É um dos que eu já vi, tanto os espanhóis quanto os japoneses, são os dois que utilizam muito para fazer operações com matemáticas. Mas é porque, assim, realmente eu não vi fundamento, assim, deve ter a lógica deles, mas eu ainda não consegui entender a lógica deles. Talvez em time frame maiores, né, Bruno? Talvez funcione mais, porque em 1 minuto acho que é muito rápido para... E 1 minuto é muito rápido para você calcular. Assim, se você for para calcular, Forex, já passou né? a próxima vela. Tipo isso. Sabe quem que usa muito essa matemática? O Vanilson, ele usa muito matemática. Ele opera em 5 minutos. Então, para ele, deve ter vantagem, né? Acho ele que utiliza. você vai pegando os se candles pegar em 5 minutos aí, Luana, dá para até perceber aquele negócio que eu falei que as velas sumiram, né? Você consegue diminuir mais o número de velas, né? 5 minutos fica melhor. Olha aí. Eu acho que pode fazer mais sentido em maiores. Porque para mim, realmente, em 1 minuto, nossa senhora. Não, mas o teu método é diferenciado, né? Isso aí não pode nem questionar, né? Passa 5 minutos aqui já saí logo. Porque realmente esse negócio... Mas a soma que você tem que fazer nem sempre vai sair a vela bonitinha, do jeito que é para ser, mas ela pelo menos tenta, né? Principalmente esses padrões mais básicos, que são os de Morobozu Candle e as velas com rejeição, esse modelo aqui, principalmente, que faz o martelo, esses modelos que fazem o martelo, se você operar somente para o martelo, aí vale a pena, tipo assim, esse modelo aqui, porque aí você já sabe, né? Se essa vela vai entrar aqui vai fazer o quê? Pavio. Aqui onde tem verde vai ser pavio e o restante aqui vai ser o quê? Corpo, né? Aqui vai ter o corpo vermelho, porque aqui a vela não é vermelha. E aí ela entrou aqui dentro. Quando ela entra aqui dentro, ela fica esse movimento aqui, onde tem vela verde, corpo verde, fica pavio, e o restante do corpo. Então, esses movimentos Começou a fazer sentido, viu? Hã? Começou a fazer sentido. Não, mas é porque assim, a vela é igual assim, por exemplo, Oxe, tá travado. Você tá vendo aqui, deixa eu mostrar aqui, O que saiu dessa... Aqui, é uma vela verde. Quando você pode... martelo. Aqui, ele é o martelo. Aí, como que aconteceu esse martelo aqui? Esse martelo aqui, eles são 2 velas, Se você voltar aqui, ele é aquela vela... uma vela forte vermelha e uma vela forte verde. Aqui, Como ele tem os time frames aqui para trás, você vai e volta. É melhor do que somar matemática. Tá vendo? Aí aqui o que aconteceu? Ele pegou aqui onde é a abertura da vela. Você pega a verde e joga aqui dentro. Aí o que ele fez? Ele jogou aqui dentro, esse verde. E aí, aqui onde ficou o martelinho de baixo, Porque a verde entrou aqui dentro, ficou o pavio, onde ficou verde, e aqui ficou o martelinho, igualzinho.
Se eu estar aqui para 1 minuto, voltou o martelinho, ó. Mas o meu sentido, assim, o sentido de construção dessa vela, tudo bem. Ah, essa vela aqui é a soma de 2 velas. Mas o que me importa a vela que passou se eu não entrei nela? Eu quero a vela futura. Qual que é o sentido, entendeu? Eu acho que é mais por essa questão do time frame. É tipo, quando a gente estudou a matemática, eu pensei nos padrões 2:1 e 3:1. Se eu for pensar em 5 minutos, é tipo que tem 2 correçõezinhas, aqui pode ser só a vela dando um pulinho para baixo, a de 5 minutos, e ainda terminar a vela verde, entendeu? Entendi. Aí, tipo, quando a gente estudou, eu pensei isso. Aí, em 1 minuto, não faz muito sentido, porque a não ser que você volte para 5 segundos e fica... Não, mas o pior de tudo é que a matemática, ela te dá uma previsão, o candle, tipo assim, você vai somar o candle presente para te dar uma previsão do próximo candle. Só que isso você já faz normalmente. Você não precisa estar somando os candles para já prever, entendeu? Você pode estar utilizando isso como uma confluência. Sabe, eu vou saber aqui o modelo que está acontecendo nessa vela aqui. Aí você vai olhar aqui o modelo dessa vela aqui, ela não tem como descer, porque ela não deixou entrega futura. Aqui está dominada pelos compradores, por causa das rejeições do candle. Eu já estou prevendo o movimento dessa vela. Para que eu vou pegar aqui? Nossa, eu vou somar aqui, como que foi que fechou essa vela aqui? Não tem muito sentido. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Não, mas, tipo, tô passando aqui para vocês como é que faz, porque aí se vocês verem sentido nisso aí, vocês já utilizam. É igual esse outro... Tem festividade esse método, Luana? As matemáticas? Tem. Uhum. Tem sim. A questão é o tempo, às vezes, né? Às vezes o cara passa muito tempo na frente operando, né? É a mesma coisa do price set, né? Price set o cara tem que passar o dia todinho. Sabe quem que você... depois vocês procuram lá no... Eu não entendo muito o que ele fala, mas vocês podem procurar por Vanilson Trader. Rapaz, até tinha me falado, porque eu tinha colocado lá nos conteúdos, assim, procurem conteúdos gringos. E a Alminos ficou com raiva de mim e mandou uma mensagem. Tem um Vanilson que ele faz psicologia. Eu disse, não, a psicologia dele é diferente, que ele coloca nomes diferentes lá para as velas. Porque eu já tinha escutado ele falar disso. Antes dele fazer lançamento de cursos dele e tal. E aí eu falei para ele, aí ele disse assim, mas aí com teus vídeos eu tirei as dúvidas. Eu disse, não, eu sei, porque eu sei qual é a psicologia dele que ele faz. Ele faz somatórios de velas. Ele pega em cima dos somatórios de velas e faz a psicologia. É diferente a forma como eu opero e a forma como ele opera. Não deixa de ser assertivo, só que ele opera no time frame maior. Ele não opera em time frame de 1 minuto. Por que ele opera em time frame? Eu acredito que seja para ele conseguir somar as velas, que é o que o menino falou aí, porque em 1 minuto não faz muito sentido fazer a somatória, não. E ele opera somatórias de vela. Eu ouvi falar sobre matemática quântica, utilizando os candle. Quem é mais ou menos a mesma coisa? Vanilson Trader, Vanilson. Hein? Vanilson Trader, ele tem... ele é muito bacaninha, ele. Pessoa humilde pra caramba, muito bacaninha. Ele tem um conteúdo muito bom. Só que ele inventou uns nomes para as coisas lá que não tem nada a ver, mas funciona. Vem, Luana. Oi? Ouvi falar sobre matemática quântica. Será que é essa mesma coisa aqui, da matemática das velas? Não, acho que não é a mesma coisa, não. É porque tem muito, tipo assim, o pessoal inventa umas coisas e coloca o nome que quer. Às vezes o cara quer personalizar o negócio dele, né? Aí bota o nome que quer. Tipo assim, já foi criado, mas ele batizou com o nome dele e tá tudo bem. Tipo o cara, esse Vanilson tá falando aí, né? Ele monta o nome lá, se alguém for operar diferente com a mesma coisa dele, pode confundir, né? Porque, por exemplo, para ele, qualquer vela com pavio é martelo. Só que a gente já sabe que não é assim, porque a leitura é diferente do martelo, do pimbar. Isso aqui para ele é martelo, isso aqui para ele é martelo. Qualquer reversão para ele é vela mãe.
porque ela faz uma correção e te dá uma confirmação, aí você entra na próxima vela. Se a vela anterior te deixou pavio, você espera ela fazer a retração para entrar o movimento. Ele faz as mesmas coisas praticamente que eu faço. Só que eu acho que para facilitar para ele, tudo que tem, tipo, corpo pequeno com pavio é martelo. Spin top para ele é martelo, tudo é martelo. Só que as leituras são diferentes. Aí foi o que o cara falou assim: ah, mas os LOIs que eu levava, eu consegui consertar com teus vídeos de spin top e de doji. Porque ele dá o mesmo nome para tudo. Para tudo. Tipo, as figuras dele é a mesma coisa. Se você entrar lá e olha, assistir só 2 vídeos dele, os candles tem o mesmo nome de tudo. O único que a reversão para ele é vela mãe. E aí, depois da reversão é que ele opera. Então, ele fica esperando acontecer uma reversão. Ele espera a confirmação de tendência. Depois que confirma a tendência, ele entra. O gatilho dele é esse. Correção, confirmação e entra. Ele opera em 5 minutos. E é assertivo. Eu vou mostrar para vocês por que o gatilho de entrada disso aqui é assertivo. Hoje a gente vai estar falando de gatilho de entrada. 5 minutos já foi embora há muito tempo, já está fazendo outra coisa. Não, mas eu tô dizendo, para quem opera em 5 minutos, nossa senhora, passou aí 10 horas e tá lindo. Tá com o gráfico aberto e tá lindo. O importante é que dá certo, ganha dinheiro e tá tudo bem. Feliz, né? Para sempre. Para ele tá bom. Eu sou dessa linha. Tá ganhando dinheiro? Tá feliz? Tá tudo ótimo. Nossa senhora, para se preocupar. Tá aqui, ó, ele fez correção, certo? Depois da correção, ele espera a confirmação e entra nessa próxima vela. É simples assim. Ele faz esse movimento aqui, ó. Ele opera esse movimento aqui. Aí ele chama a correção de vela mãe. Essa outra vela aqui ele chama de confirmação e a próxima vela da ordem que ele faz. Aí toda vez que aparece um padrão de reversão, que é martelo para tudo para ele é martelo. Isso aqui martelo, tudo é martelo. Qualquer coisa aqui que tenha para ver é martelo. Só que não é bem assim, a gente já sabe que não é bem assim. Não é só martelo. Mas tá funcionando e é isso que importa. Ó, tá vendo como acontece? Pode voltar movimento. E aí era nesses lojas aqui que o rapaz levava. E aí ele tinha ficado indignado, porque eu tinha dito que era para acompanhar conteúdo gringo, né? Aí ele disse, mas tem lá o Vanilson Trader, que o cara é bom. Aí eu peguei e disse assim, você tá tirando grana com o conteúdo dele? Aí ele pegou e disse, mas assim... Aí quando a pessoa, mas assim... Aí eu disse assim... peguei e fiquei calada. Então, assim, não tem muito o que fazer. Sei que aí, eu tirei consertei os meus lojas, estava em dúvida e tal, tem alguma coisa que você está passando que está diferente e tal. Aí eu disse para ele, olha, eu conheço sim ele, o conteúdo dele é muito bom, só que ele generaliza os padrões, e não é bem assim. Quem opera a psicologia sabe que você não tem como generalizar os padrões, porque cada um tem um movimento diferente. A gente passou aqui quantas aulas só falando dos padrões? Da psicologia dos padrões. São muitas aulas que a gente passou aqui, entenderam? Então, não tem como você generalizar tudo. Mas dê uma olhada lá. E depois a gente tira um... Aí vocês passam um feedback do que vocês acharam. Vai que a matemática faz sentido, né? Porque quando faz... Oi? Tô custando a juntar nossas confluências aqui. Se eu botar matemática, eu não dou uma entrada. Colocar a matemática, pronto. O negócio aí fica louco. Vamos finalizar aqui com essa matemática aqui. E aí a gente vai para os gatilhos de entrada. Aí vocês vão entender esse processo aí que eu falei, ó. Deu uma olhada aqui, mas o cara aí tá com 10 reais, pô. O que acontece aqui nesse tipo de
de padrão aqui. Mesma coisa, ó, vou colocar aqui essa vela vermelha aqui dentro, vai ficar o quê, ó? Onde tem verde, vai ficar sendo o quê, pavio? Menina, já deu tempo de olhar. Jesus, vocês são rápidos demais. E aí, aqui o corpo, ó. Tá vendo? Então, assim, não tem, tipo assim, não tem muita... A matemática, ela não tem muito segredo. Você vai pegar a primeira vela, jogar dentro da segunda vela, o que é corpo vai virar pavio, e o que sobra vai para o lugar. Fica no lugar. É por isso que ele fala, do... Lu. Viu, Lu? Por isso que ele fala que vira tudo martelo, que é tudo martelo. É que ele junta e dá tudo martelo. Não, mas é porque ele padroniza mesmo. Ele acho que para ele ficou mais mais fácil. O jeito, A mais o jeito visualização de dele, né? interpretar, né? Como é? Mais o jeito de interpretar, né? Os É padrões, mais o para jeito ele de entender. interpretar. Para ele entender, ele preferiu interpretar dessa forma porque ficou mais fácil. É o que eu falo. O operacional do Felipe lá da alavancagem, ele mudou os nomes dos padrões tudo. Ele, tipo, para dizer que não sabe o que é martelo. Ele opera negação barra força. Se a vela der uma negação forte e virar a cor. O spin top é tela de descansa. Tipo, o jeito que ele entendeu mais fácil. Acho que é mais ou menos isso. Acho que a forma como ele interpretou foi a forma que ele acredita que é mais fácil para ele entender. Então, assim, é por isso que eu falo. Depois que você pega um operacional, interpreta da sua forma, tá tudo beleza. E se tá funcionando, tá ganhando dinheiro, gente, tá ótimo. Não tenho tenho que fazer, não. Eu ficaria feliz se eu tivesse inventado aqui, tipo, um monte de nome para esse negócio aqui, precisasse decorar tanto nome, né? Só que eu não sou criativa, então te deixa passar aqui o movimento. Mas entender a matemática, né? Então, assim, para mim ela não faz muito sentido, pelo menos nesse momento. Se eu mudar de opinião nos próximos meses, eu aviso a vocês com atualizações, tá? Porque aí eu vou ver, eu vou realmente buscar, porque assim, tem uns espanhóis que eles fazem muito forte a matemática e eles têm uma assertividade muito boa. Então, o que vier para agregar, para te dar assertividade, é sempre bem-vindo. Principalmente se for para aumentar mais ainda 85% e para 90%, né? Aí eu vou ficar feliz da vida e aí eu vou estar passando aqui para vocês. Qual que é o próximo assunto que a gente vai falar? A gente vai falar sobre gatilhos de entrada, tá? Que é o que o pessoal mais endoida, né? Que o pessoal fica desesperado, vende por 10 mil reais, 15 mil reais aí a fórmula dos gatilhos de entrada. Gente, eu vou contar assim, vocês vão ficar decepcionados. Não tem segredo de muita coisa, não. Os gatilhos de entrada, eles são os próprios padrões de reversão e de continuidade, só que você opera com ele através de uma confirmação, que é praticamente o que o Vanilson opera, né? Ele vê uma reversão, qual que é o padrão dele, o gatilho dele? A reversão. Aconteceu a reversão no meio de uma tendência, o que que ele faz? Ele espera a confirmação da tendência e opera a favor da tendência. Aquilo ali é um gatilho, que é o que aconteceu aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho um movimento de baixa, aconteceu uma correção, confirmou a correção, confirmou aqui o movimento novamente de baixa, a próxima vela put. Essa é uma confirmação de gatilho, isso aqui é um gatilho de entrada. Engolfos também são gatilhos de entrada. Ele está aqui nessa zona de LTB, a vela engolfou a vela anterior, ela está travada no martelo. A gente já sabe que todo martelo provoca uma reversão. Se você fizer as confluências, próxima vela desce o movimento. Só que assim, o gatilho ele precisa ser operado com a confirmação. Então, basicamente, você só opera na terceira vela. Você não consegue operar na primeira e na segunda, porque você sempre precisa de uma confirmação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um doji. Esse doji aqui, ele provoca o quê? Uma reversão. Ele fez a reversão acontecer. Quando ele fez a reversão acontecer, ele confirmou a reversão, certo?
Então, ele provoca uma reversão e ele confirmou. Então, a próxima vela vai fazer um movimento de quê? De cal. Porque o doji, ele provoca a reversão, ele confirmou a reversão, então, o próximo movimento é de cal. Rompimento de simetria dessa próxima vela aqui. Martelo no meio de uma tendência faz continuidade, a vela confirmou a continuidade, próxima entrada, cal. Então, você sempre vai pegar duas velas para trás para dar um movimento para frente. Vela de força dá continuidade, deu continuidade, próximo fechamento de vendedor mais acima, movimento de cal. Então, aqui, ó, esse movimento aqui, se você for operar só no gatilho, você sempre vai estar voltando duas velas, fazendo a confirmação para a próxima entrada. Mesmo movimento aqui, ó, engolfo, com o martelo travado, ele provoca o quê? Uma reversão. Aconteceu a reversão? Aconteceu. Confirmou a reversão? Confirmou. Próxima vela, put. Spin top travado na simetria, provocou uma reversão com Morobozu dando continuidade. Próxima vela, put, movimento de continuidade. Só tomar cuidado com o travamento de simetria. Os gatilhos nem sempre vão te dar confirmação. Por exemplo, aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui era para ele me dar uma continuidade de baixa já direto, porque eu tenho um martelo no meio de uma tendência, movimento de put. Só o que aconteceu? Ele travou na simetria aqui, ó. Se ele travou na simetria, ele não me deu a confirmação, ó. Aqui está entrando comprador, aqui está entrando comprador. Então, no momento que está entrando comprador aqui, ele está nesse momento aqui, ó. Essa vela aqui, ela desceu, ela fez um movimento de put, porque era um martelo de continuidade. Só que ele bateu no movimento, entrou comprador, subiu novamente. Ela confirmou o teu movimento? Não, ela não confirmou o meu movimento. Então, eu não posso entrar nesse movimento aqui, porque ela não confirmou. Então, você sempre vai estar operando após confirmação. Mesma coisa aqui, ó. Doji de alta, travado na simetria, provoca o quê? Uma reversão. Provocou a reversão? Provocou. Foi uma vela de força? Foi uma vela de força. Próximo movimento, cal. Vela de força seguida de rompimento de simetria. Qual que é o próximo movimento? Movimento de cal. Então, todas as confirmações, por que eu vou continuar dando cal? Porque a próxima entrada de vendedores é mais aqui em cima, na pernada. Então, tem um movimento para continuar andando. Então, não tem simetria que faça voltar o meu preço nesse primeiro momento. Ah, mas, Luane, o número redondo. Você tem que olhar aqui, ó, as velas estão chegando perto. A primeira vela rejeitou, a segunda vela rejeitou menos. Então, ela vai romper o movimento. E a próxima entrada forte de vendedores é mais aqui em cima. E todas as velas estão deixando movimentos de continuidade. A Luana, mas aqui ela não deixou movimento de continuidade, por que ela subiu? Não deixou? Isso aí não é um martelo? Ela desceu, ó, ela desceu o movimento. Quando ela bateu aqui, entrou o quê? Ó, comprador, porque aqui está dominado pelos compradores. Ele fez uma explosão de confirmação de 5 segundos, empurrou o preço. Aqui ela era uma vela vermelha que se apossou de uma vela verde. O movimento dela é muito forte, junto com o movimento de alta. Então, a próxima vela tende a respeitar o movimento. Por isso que ela empurrou. Na próxima vez que ela travou a simetria, o que aconteceu? Ó, que ela fechou o movimento, ó. Vendedores desceram, porque quem está dominando essa área aqui são quem? Os vendedores. E ela não deixou entrega futura. Então, os vendedores entraram exatamente onde é para entrar, fazendo esse fechamento aqui de preço, dominados por vendedores. Desceu o movimento aqui, ó. Essa vela aqui, o que foi que aconteceu? Engolfou a vela anterior, fazendo o movimento de quê? O engolfo aqui, ele já está me dando um movimento de continuidade. Ele confirmou a minha
o meu movimento de baixa, sim, ele engolfou o meu movimento. Ah, mas Luana, ele não deixou entrega futura. Ele não me deixou entrega futura. E aqui está dominado pelos compradores. Mas que os compradores, eles fizeram o quê? Eles fecharam um ciclo. Se eles fecharam um ciclo, eles já fecharam esse movimento aqui, ó. Eles fecharam o movimento aqui, ó. Essa pernada travou aqui em cima, fechando o ciclo. Por isso que o movimento volta para descer, porque eu não tenho mais para onde subir. Eu só vou continuar, só vou conseguir subir depois que aparecer pavios aqui no movimento de baixa. E aí ele vai fazer praticamente o mesmo movimento que ele fez nesse movimento, espelha o movimento, né? Ó, igualzinho, ó. Ele faz o espelhamento do movimento. Então, os gatilhos que você utiliza, basicamente, são todos os gatilhos, os padrões de movimentos que a gente já viu, só que você precisa da confirmação do movimento. Então, se você está numa tendência de baixa e você precisa necessariamente de uma confirmação, você vai fazer, pega o gatilho, espera a confirmação de baixa, em cima da confirmação de baixa, você segue a tendência. Só prestar atenção nos movimentos, tá? Ó. Prestar atenção aqui onde ele está travando. Entenderam? Sim, senhora. Vamos tirar 10 nessa matéria. Deus quiser. Esse é um nível... Quando você opera gatilhos, você tem um nível de assertividade muito alto. Porque você só está operando em cima de confirmação. Sempre em cima de confirmação. Sempre em cima de confirmação. Luana, a apostila tá fazendo, tem esses negocinhos tudinho, né? Que tá falando agora? Como é? A apostila que tu tá terminando aí? Não, a apostila não tem falando de gatilhos, não. A apostila tem falando dos padrões. Tá. Dos padrões de Kendall. Não, sabendo os padrões, né? Não, sabendo os padrões, você domina isso aqui. Cara, você vai a única coisa que você precisa é justamente entender para onde está indo o movimento. E outra coisa que pega somente é a entrega futura e finalização de preço. Você dominando entrega futura e finalização de preço e os padrões de candlestick, você domina a psicologia de vela. Porque a psicologia de vela, você vai entender onde que está o posicionamento do comprador e do vendedor. Então, o movimento, todas aquelas leituras que a gente faz de teste, de continuidade, para saber se ele vai estar continuando ou se ele não vai estar continuando, é justamente porque daquela forma a gente consegue a gente consegue entender se vai romper ou não o movimento. Ó. Os gatilhos é bom para quando você está somando as confluências, fica tipo 2-2, 3-2, aí espera a confirmação e entra depois. Aqui, ó. Aqui eu não tenho mais entrega futura. E aí eu tenho essa entrega futura aqui que ele já testou o preço. Aqui está dominado por quem? Por venda, tá? E aí aqui ele está dentro desse canal aqui, ó. O que está acontecendo na leitura desse movimento aqui? Aqui ele está me mostrando que ele está subindo o corpo dele, ó. E que ele precisa fechar esse movimento aqui de alta, tá? Ele rejeitou o movimento, mas ele precisa subir o movimento para fechar esse movimento aqui de alta. Porque o corpo dele está subindo o movimento. Vamos ver se ele vai respeitar o movimento ou se ele vai fechar esses movimentos aqui de baixo, por causa do movimento aqui, ó. Pois é, Luane, mesmo tendo essa presença forte de vendedor aí em cima, a leitura é para cá, ó. A leitura aqui é para cá porque ele está acumulado. Pronto, aqui eu levei um loss, ó, tá vendo? Ele fechou o preço aqui embaixo.
O movimento aqui dela é continuar, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela fechou meu movimento aqui dessas entregas, tá? Aí eu volto com o meu movimento de recuperação. Ela precisa fazer o fechamento de preço aqui em cima, ó. Se ela seguir o movimento aqui de baixo, ela tá mudando a tendência do meu movimento. Beleza, ó, mudou a tendência do meu movimento, ela tá voltando aqui para a tendência de baixa. E aqui levei meus 2 lotes e saí do mercado. Ela tinha feito a bandeira aí também, né, Luana? Oi? Ela tinha feito a bandeira também aí, né? Sim. Aqui ele fez a bandeira, só que aqui o meu movimento estava acumulado. E aí, o que, que a leitura a gente faz? Ó? Vou ler aqui essas 2 leituras desse loss. Ó. Então, Luana, eu não sei Aí se o talvez... da acumulação também, né? Quando sai da acumulação, não tende a seguir, embora. A senhora tinha falado. Sim. Só que aqui ele fez... Outro, né? Não, sim. Vou explicar aqui, ó, por causa desse loss aqui, ó. Pronto, ó. Levamos 2 loss aqui nesse movimento aqui, beleza. O que que acontece aqui, ó? Deixa eu explicar, ó. E é uma coisa que eu vivo aqui falando para vocês sempre. Ó. Se o meu movimento aqui tá de baixo, ele vai seguir esse movimento aqui, tá? Ele segue esse movimento aqui de baixo. Se ele tá acumulado aqui, e meu corpo tá subindo, ó, aqui, ó, esse modelo aqui, ó, ele tá subindo. Meu movimento aqui é de alta. Esse meu movimento aqui é de alta. Eu tenho o quê? Pavis mais altos e tem um corpo mais alto. Luana, mas ele desceu o movimento. Eu levo 2 loss com as minhas análises certas. Eu não tô nem aí. Presta atenção aqui, ó. E eu tô tão certa que depois de rompimento, esse negócio sobe. Se eu tenho uma acumulação e o movimento... É isso que eu preciso que vocês entendam. Não é porque você levou loss no movimento que a sua leitura está errada, tá? Isso aqui são velas de correção de 5 minutos com pavio. A gente sofre isso. Ó, aqui, ó, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, ele vai fazer aqui um movimento de subida, ó. Tá vendo aqui, ó, que é movimento de retração, ó? Deixa eu pegar aqui. Movimento aqui de retração, ó. O que acontece nesses movimentos aqui de 5 minutos? Aqui, ó, movimento de retração da vela. Você tem que entender o que? Aqui. Meu movimento aqui tá de baixa, tá? Então, aqui você vai fazer o movimento de baixo. Quando o seu movimento está errado e ele sai de uma zona acumulada, ele não volta para fazer pullback, tá? Ele desce o movimento porque ele já acumulou aqui. Então, ele realmente não volta para fazer esse pullback aqui, tá? O que vocês têm que ver é o seguinte, aqui eu tenho um ombro, cabeça, ombro. Que ele está acumulado aqui, ó. Certo? Meu ombro, cabeça, ombro está acumulado aqui. Mas a gente opera simetrias aqui, ó. A gente opera isso aqui. Foquem exatamente nessa leitura aqui. Aqui, ó. Eu tenho esse canal aqui. Tenho esse canal aqui. Tenho esse canal aqui. Tenho essa entrega futura aqui. Tenho essa entrega futura aqui. Não tem o movimento de baixa aqui. Não tem o movimento de baixa. Meu canal, ele tá subindo aqui. Meu canal, ele tá subindo aqui.
A leitura do movimento, ela precisaria fechar o movimento do canal para depois ela voltar a descer, que é o que vai acontecer exatamente aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela volta para o canal para ela continuar a descer. Quando o seu movimento tá errado, na hora que ela sai de uma acumulação e rompe o movimento, ela desce com tudo, ela não volta. Porque meu movimento aqui tá de queda total, tá de queda absoluta. Ó, tá vendo que o movimento é todo de queda? Não é para ele voltar. Então, você aguarda. Mesmo você levando o loss aqui de fechamento de preço, ó, esse movimento aqui, ó, ele fechou o meu preço aqui, ó. Se ele fechou essa minha entrega aqui, ó, tá vendo que ele entregou, ó? Ele entregou meu movimento? Eu não tenho movimento para put. Eu não tenho leitura para put. Então, como que eu posso pegar um movimento para put se eu não tenho movimento para put? Eu não posso trocar o meu setup porque eu tô achando, não, o movimento tá baixo. Mas eu não tenho leitura para put nem aqui e nem tenho leitura para put aqui. Eu tenho um fechamento de preço e aqui tá dominado por comprador. Como que vai descer vendedor? No entanto, que quando desceu aqui, os compradores já empurraram o movimento. Ah, mas Luana, é porque o movimento dela tá assim, ó. Ela tá assim nesse movimento agora, porque antes ela não tava. A gente não tinha essa referência. Por isso que eu falo, na hora que você na hora que acontece um erro de movimento, que ele não faz o esperado, você para e vê para onde ele está mudando o canal. Lembra que eu falei isso? Sempre parar para ver onde ele está olhando o canal. Mas como aqui ele não me deu entrega, não tem o que fazer, sobe. Levou os 2 lotes, sai do mercado. E é simples assim. A mudança, você não pode mudar o seu setup porque você levou 2 lotes seguidos. Isso você não pode fazer. Ah, mas como é que eu tenho certeza que eu não errei minha leitura? A sua leitura, se o movimento descer fazendo a reversão completa, que é o que era para acontecer aqui no movimento, você errou a leitura. Aceita que você errou a leitura e tá tudo certo. No momento que ele faz a correção que era para ter sido feita, porque o movimento está aqui, aí você já sabe que foi só alargamento de quê? De canal. Levou os 2 lotes, volta depois e volta para o movimento do mercado. Entendido? Só não pode mudar setup, só não pode mudar leitura, isso não pode. O movimento continua sendo um movimento de alta, porque ele precisa fazer o fechamento de preço, só que antes de fazer o movimento de alta, ele alargou o canal e tá tudo bem. Não é sempre importante, eu sempre tento deixar isso muito claro, porque às vezes você leva 2 lotes seguidos e já diz assim, ai meu Deus, vou mudar meu setup. Lembre que a gente tem a margem dos 15% lá de erro. Então, fiquem dentro das margens dos 15% que tá tudo certo. É igual nessa conta aqui, ó, que eu tô fazendo aqui a alavancagem, ó. Ó, sempre que eu levo 2 lotes, eu paro e volto depois e recupero o lote que eu tomei e vou seguindo. Se eu levar um lote aqui de novo, eu dou uma respirada e volto. Entenderam? Então, assim, tipo, eu sempre tento fazer dessa forma. Dessa forma, eu vou conseguindo ter uma assertividade melhor. Então, não é porque, tipo, você levou sempre respire. Levou um loss, respira e faz de novo. Levou um loss, respira e depois você volta. Então, às vezes, você vai ler o movimento errado. Mas outras vezes vai ser só um alargamento de canal, vai ser só mesmo um ruído do mercado e tá tudo bem. Você está dentro do seu gerenciamento. Entenderam a leitura desse alargamento de canal? Por que a leitura não estava para movimento de put? Não foi bem pequenininha, não? Entendi. Fora o movimento de baixa. Aqui eu vou descer lá. Desliga o microfone aí, negão.
Aqui a única confluência para o movimento de baixa era só mesmo a tendência majoritária de baixa, que eu estava no movimento acumulado e eu opero nanotendência. Então, para mim, as confluências têm que ser feitas aqui dentro desse cenário, tá? É por isso que eu não vejo muitos cenários, porque aqui ela está dentro de uma fase acumulada. Então, o meu movimento da nanotendência é que dita o meu movimento, não a nanotendência majoritária, entenderam? Ok, entendi. Todo mundo entendeu esse movimento? Eu só fiquei, que assim, eu sempre quando eu vou fazer a confluência, às vezes eu me deparo realmente com entrega futura e quando tem a presença de comprador ou vendedor. Assim, é claro que existem outras confluências que tem que analisar, né? Mas quando eu me deparo assim, às vezes eu fico meio com dúvida mesmo, o que tem prioridade, se é a entrega futura ou a presença do comprador ou do vendedor, entendeu? É Mas mais a assim, tô questão entendendo. do movimento em si, por exemplo, Do aqui, ó. movimento, né? Uhum. É porque, por exemplo, por mais que ela esteja sofrendo rejeição aqui, que ela mostra que o vendedor está forte por causa desse movimento aqui, ó, o comprador continua empurrando. E nessa última vela aqui, ela não deixou força para descer. Essa aqui ela deixou, ó, tá vendo? Mas essa aqui ela não deixou. Ela só rejeita. Então, e ela deixou o corpo acima. Quando ela deixa o corpo acima e papel acima, ela precisa fechar o preço. O movimento ele precisa ser fechado para ela poder voltar ao movimento. Só que aqui ela largou o canal antes do fechamento do movimento. Ela precisou descer e aí ela gerou uma nova projeção aqui. Aqui poderia ter esperado o gatilho da confirmação. Aí ela fez o movimento de baixo, vamos confirmar. Só que na hora que ela confirmou aqui, que fosse para você dar um outro put, você ia levar a loja do mesmo jeito, porque ela confirmou tendência de baixa. E, na verdade, ela não fez a tendência de baixa, ela só largou o canal. Você ia levar put do mesmo jeito aqui, entendeu? Porque Sim. aí aqui ela fez o padrão, ela rejeitou, confirmou a tendência de baixa. A tendência de baixa te deu gatilho de continuidade. E quando você fosse pegar aqui a continuidade, você ia levar a loja. Então, quando Que é o que ela tá acontece. fazendo ali. Ela tá fazendo aí agora. fechando, ó, tá vendo? Isso. O movimento Entendi, que era para ter sido feito era esse. Só que o mercado voltou o movimento, mudou o canal para depois subir, que era para brincar com a nossa cara aqui primeiro, né? Essa é a diversão boa do mercado. Ele nunca faz, não é sempre que ele vai fazer o planejado de imediato, mas foi feito, ó. O movimento era para ter sido fechado dessa forma aqui, de imediato, porque ele estava pertinho. Mas ele preferiu dar todas as voltas que o mundo dá para poder fechar o movimento e encerrar esse ciclo aqui. Encerrou, vai descer para descer vendedor, porque aqui está dominado pelos vendedores ainda, né? Então, aqui o movimento é para ser de baixa ainda, nesse primeiro momento, é para descer os vendedores aqui. Mas entenderam? Entenderam que, tipo, vocês não vão poder ficar mudando de setup depois que você leva 2 lotes? É igual quando vocês operam price action, bateu lá na taxa, levou loss, respira e volta mais tarde. Porque todo operacional tem loja, não tem como fugir. Não tem para onde correr não, filho. Loss, a única certeza que eu tenho na minha vida inteira é que o gráfico sobe ou desce e que eu tenho uns loss para tomar. E que vai tomar delay. Ai, que vai tomar delay, isso aí já tá quase na veia, né? Nossa, aqui a disputa foi grande, ó, empurrando comprador e vendedor. Mas vocês entenderam aqui como que funciona? A leitura master aqui é de alta, porque eu estou na zona acumulada. A única confluência para baixa é essa majoritária. Mas a gente já não opera. Se eu estivesse operando price action, a sua visibilidade estaria em cima desse canal aqui. E aí o seu movimento seria ele. Só que a gente não opera price action, a gente opera vela a vela, a gente opera dentro das simetrias da vela. Então, a gente vai estar sempre olhando para o que está acontecendo nessas velas aqui. E o movimento dessa vela aqui seria a vela de preenchimento. Só que ela desceu, confirmou a descida, era para ter levado um outro loss aqui embaixo, porque ela bateu na simetria e subiu o movimento.
Como levou os 2 lotes aqui, a gente já sai do mercado e tudo bem, e volta depois para fazer a recuperação dos 2 lotes. Que é basicamente o que eu fiz aqui. Eu levei um loss, ó, por um pipet muito lindo. Aqui levei um loss, aí só fiz aqui uma mão para recuperar metade do capital e agora eu vou fazer outra para recuperar o capital completo. E aí volto pro game, que aí eu já saquei R$1.000 na conta e aí já tô com 2 saques aqui dela de R$500. E aí agora eu posso só alavancar de forma mais tranquila ainda, porque, tipo, já tô com lucro. Então, você consegue operar de forma sem, tipo, sem pressão nenhuma, sem dor de cabeça nenhuma, ó. Tipo, ó, fiz aqui os 2 saques, ó, de 500 e 500, e o meu... E eu fiz nela, tá aqui, ó, fiz, ó, depositei 240, 2 saques já de 500, já entrou em processamento aqui ainda. E aí vou alavancar para... Agora eu vou operar de forma tranquila a conta, entendeu? Porque aí, tipo, você já fez o lucro do que era, já tirou o seu capital que você tinha colocado, você opera de forma muito tranquila, gente. Não tem o que fazer, tá? Todo mundo entendido? Entendido, senhor. Vamos estudar bem muitos gatilhos? Oi. Foi na nossa área lá, essa aí, Luana, lá. Essa aula aí, que eu assisti ela em 50 vezes. 50 vezes. Vou colocar aqui vou disponibilizar lá para vocês. Que é para vocês revisarem, tá? Deixa eu ver o que é que colocaram aqui no... Gente, tem dúvida? Dúvidas, me mandem os exercícios. Vocês, tem uns alunos que não estão mandando os exercícios. O Jonathan sempre está mandando, o João Vitor está sempre mandando. Luan, é porque tem hora que aparece alguns padrões que confundem muito, né? Tipo assim, não é padrão, isso aqui é igual aquela velinha de spin top, que eu achei que era spin top, né? E foi só uma vela de fraqueza. Se não seguir o padrão 100%, não é o padrãozinho, não é a figura, certo? Certo. Por exemplo, o spin top ele é caracterizado pelo tamanho dos pavios. O pavio de cima tem que ser do tamanho do pavio de baixo, sempre. Sempre, sempre, sempre. O pavio de baixo tem que ser do mesmo tamanho. Então, assim, tipo, se ele fizer uma diferença, você já sabe que não é. E para ser pimbar, ele precisa ter aquela característica do martelo, só que ele vai ter pavio em cima e pavio embaixo, entendeu? E o pavio do martelo tem que estar 2 vezes maior que No o corpo mínimo, dele. 2 vezes maior do que o corpo Né? dele, isso. Entendi. Caso não for, é uma vela de força, de impulsão, ou então é uma vela de fraqueza, né? Dependendo a posição do pavio, certo? Isso. Amanhã que a gente vai estar entrando em figuras gráficas, eu vou estar falando quais são os tipos de vela forte, velas fracas, que é para a gente já começar a entrar nos padrões, nas figuras gráficas, nos padrões gráficos probabilísticos. E aí, quando a gente entrar na parte da psicologia, vocês já vão estar ciente do que é velas fracas, o que a gente considera vela forte, como que o pavio é considerado, porque tudo isso interfere na leitura, tá? Então tem muito conteúdo ainda. Mas, menino... Vixe, eu tô achando que, eu já vou botar meu conto aqui, vou alavancar aqui para 100 mil aqui já. Não, ainda tem muita coisa aí para passar aí para vocês. É porque tem que... Vai chegar a hora. É o que eu sempre falo para os meus alunos. A próxima fase é vocês aprenderem a seguir o gerenciamento. Porque quando você acumula muita informação, você tende a querer executar essas informações. E aí é onde mora o perigo. Por exemplo, agora com o pessoal de abril, a gente está fazendo o gerenciamento de 300 para 10K.
No normal, quando a gente leva 2 LOIs, nas operações, eu sempre marco uma sessão de recuperação e depois a gente volta para fazer a sessão de recuperação, né? Só que agora, por exemplo, o que a gente faz? Se leva 2 LOIs, a gente só opera no dia seguinte, porque eu preciso que todo mundo passe por essa fase de abstinência de operar. Que é para seguir realmente, para você conseguir implantar isso na sua cabeça. Levou 2 LOIs, sai do mercado. Levou 2 LOIs, sai do mercado. Então, enquanto a gente não leva 2 LOIs, a gente continua operando. Mas levou 2 LOIs, a gente sai do mercado. Então, é a fase mais difícil, é você aprender a respeitar o LOIs, porque a tentação de você querer fazer a recuperação do capital, ela é muito grande. E essa é a fase que eu acredito que seja mais difícil por causa da questão emocional. Então, eu preciso, a gente passa meio que junto, né? Eu pego uma conta e faço com eles aquela conta e a gente vai fazendo um processo dos 30 dias certinho, seguindo o gerenciamento, porque o objetivo é, olha, é possível se você fizer exatamente isso aqui. Se você não fizer, a responsabilidade é sua e não dá certo porque você está errando nisso, nisso, nisso. Aí ele tem que procurar já corrigir o cenário que ele está errando, entendeu? Porque e a senhora vai fazer isso com a gente também? Sim, isso aí já é outro processo. Toda vida que a gente faz as operações, a gente faz esse processo das operações. A gente opera algumas aulas normal, para vocês verem como que eu faço as operações, porque, por exemplo, quando eu estou operando, eu preciso realmente estar concentrada no gráfico, eu não sou muito de ficar falando, porque isso me atrapalha. Eu perco a minha performance na hora que eu estou operando, se eu estiver conversando, se eu estiver... então, assim, eu geralmente opero, só falo as taxas que são, aí isso aí a gente vai ter a fase de adaptação, vou explicar para vocês, e a gente vai passar mais ou menos uma semana fazendo essa fase de adaptação. Depois a gente entra no gerenciamento, entendeu? E aí eu repito exatamente o que eu faço com o pessoal estou fazendo com o pessoal de abril. Entendi. E só